Em um tempo de incertezas, angústias e muitas perguntas sobre o destino da humanidade, o livro do Apocalipse se ergue como uma revelação gloriosa e profética. Não é apenas um anúncio de juízos, mas um convite à esperança. Ele nos revela o que foi, o que é e o que há de vir, guiando-nos desde as mensagens às 7 igrejas até a consumação final, quando o mal será vencido, e Deus habitará eternamente com seu povo. Esta é uma jornada celestial, uma visão poderosa dada a João na ilha de Patmos, onde o céu se abre e o trono de Deus é revelado. Veremos o Cordeiro que é digno de abrir os selos que desencadeiam os julgamentos sobre a terra, o soar das 7 trombetas, os sinais no céu e na terra, o surgimento das bestas e os cânticos de vitória no Monte Sião. Através das 7 taças da ira, a justiça divina será plenamente manifesta, culminando nas bodas do Cordeiro, no retorno triunfante de Cristo, no reinado milenar e no juízo final. E por fim, contemplaremos a nova Jerusalém, onde lágrimas serão enxugadas, a morte não existirá mais e o próprio Deus será a luz eterna. Prepare-se para uma jornada sagrada. Cada cena, cada símbolo, cada palavra nos chama à vigilância, fé e esperança. Este não é apenas um relato profético, é uma carta de amor, justiça e glória escrita pelo próprio Deus para todos aqueles que creem. A mensagem às 7 igrejas, Apocalipse 2 e 3. No início do livro de Apocalipse, o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebe de Jesus Cristo uma revelação poderosa. Em uma visão gloriosa, o Senhor ordena que João escreva mensagens destinadas às 7 igrejas situadas na Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada mensagem é profundamente personalizada, revelando que Jesus conhece intimamente as obras, as lutas e os corações dos fiéis. Em cada comunidade, a igreja de Éfeso, por exemplo, ele elogia as boas obras e a perseverança, mas repreende por terem abandonado o primeiro amor. A Esmirna, uma igreja perseguida e pobre, é encorajada a permanecer fiel mesmo diante da morte, com a promessa da coroa da vida. Já a igreja de Pérgamo é advertida por tolerar falsos ensinamentos, e Tiatira é repreendida por permitir que uma falsa profetisa influencie o povo, mas elogiada por sua fé e serviço contínuos. As cartas às igrejas continuam com advertências severas, mas também promessas gloriosas. A igreja de Sardes é descrita como viva aos olhos dos homens, mas espiritualmente morta, sendo chamada ao arrependimento e à vigilância. Filadélfia, por sua fidelidade, recebe uma porta aberta que ninguém pode fechar e a promessa de proteção na hora da provação. Já Laodiceia, talvez a mais conhecida das 7, é duramente criticada por sua mornidão espiritual, nem quente nem fria, e é chamada ao arrependimento com um apelo cheio de amor. Eis que estou à porta e bato. Essas mensagens revelam não apenas a condição espiritual daquelas comunidades específicas, mas também refletem diferentes estágios e desafios que a igreja enfrenta ao longo da história. São advertências e encorajamentos válidos ainda hoje, chamando cada cristão à vigilância, arrependimento, perseverança e amor sincero por Cristo. O trono celestial e a adoração, Apocalipse 4 e 5, João é arrebatado em espírito e tem uma visão magnífica do céu. Ele vê um trono e sobre ele está sentado o Senhor, envolto em glória e majestade. Ao redor do trono estão 24 anciãos com coroas de ouro, representando a autoridade espiritual, e 4 seres viventes cheios de olhos, simbolizando vigilância e sabedoria. Relâmpagos, trovões e vozes saem do trono, mostrando o poder e a soberania de Deus. Os seres viventes não cessam de clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir.
Eles e os anciãos prostram-se em adoração contínua, lançando suas coroas diante do trono e exaltando o Criador de todas as coisas. Esta cena poderosa nos revela que o centro de tudo é a adoração ao Deus eterno, digno de glória, honra e poder. No capítulo 5, João vê na mão direita de Deus um livro selado com 7 selos. Um anjo proclama quem é digno de abrir o livro, mas ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra é achado digno. E João chora. Mas então um dos anciãos lhe diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. João então vê um cordeiro como havendo sido morto, com 7 chifres e 7 olhos, o Cristo ressuscitado. Ao tomar o livro, os 4 seres viventes e os anciãos se prostram e cantam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. O céu inteiro, com miríades de anjos, explode em louvor ao Cordeiro, proclamando sua glória eterna. O Cordeiro abre o primeiro selo. Apocalipse 6. Quando o Cordeiro começa a abrir os selos do livro, cada selo revela um aspecto do juízo de Deus sobre a terra. O primeiro selo revela um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco saindo para conquistar. Representa o início das batalhas espirituais e políticas, e muitos interpretam como uma figura do anticristo ou da falsa paz. O segundo selo traz um cavalo vermelho, cujo cavaleiro tira a paz da terra, trazendo guerra e sangue. O terceiro cavalo, preto, traz escassez e fome, e o quarto, amarelo, traz morte, e o inferno o segue. Esses 4 primeiros selos são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse e representam a dor, o sofrimento e a instabilidade que virão sobre o mundo. Ao abrir o 5º selo, João vê as almas dos mártires debaixo do altar, clamando por justiça. Eles recebem vestes brancas e são convidados a descansar até que se complete o número de seus irmãos também destinados ao martírio. O 6º selo provoca um grande terremoto. O sol se torna negro, a lua como sangue e as estrelas caem do céu. Os poderosos da terra, reis, generais, ricos, tentam se esconder da ira do Cordeiro, mas não há onde se esconder. Essa sequência nos mostra que o juízo de Deus não é arbitrário, mas justo, e que Ele está trazendo redenção aos seus filhos e julgamento àqueles que rejeitam seu amor e verdade. É o início de uma revelação profunda da justiça divina. As 7 trombetas, Apocalipse 8 e 9, com a abertura do 7º selo, há silêncio no céu por cerca de meia hora. É um momento de reverência antes do juízo intensificado. 7 anjos recebem 7 trombetas, e cada toque desencadeia catástrofe sobre a terra. Quando a primeira trombeta soa, granizo e fogo misturado com sangue caem do céu, queimando a 1/3 parte da terra, das árvores e de toda a relva verde. A segunda trombeta faz cair algo como um grande monte em chamas no mar, matando peixes e destruindo navios. A terceira faz cair uma grande estrela chamada Absinto, que envenena as águas. Com a 4ª, parte do sol, da lua e das estrelas se escurecem, afetando o tempo e a luz no planeta. O juízo se intensifica, mostrando que Deus está sacudindo a criação para despertar a humanidade. Quando a 5ª trombeta é tocada, João vê uma estrela caída do céu que abre o abismo, de onde saem gafanhotos com poder semelhante ao dos escorpiões. Eles atormentam os homens por 5 meses, mas não os matam. Esses gafanhotos simbolizam forças demoníacas que invadem a terra. A 6ª trombeta liberta 4 anjos aprisionados junto ao rio Eufrates, que lideram um exército de milhões, trazendo morte a 1/3 da humanidade. Apesar de toda essa destruição, a humanidade ainda não se arrepende.
Esses acontecimentos revelam o endurecimento do coração humano diante dos sinais divinos e o quanto Deus está permitindo o juízo como uma última tentativa de chamar seu povo ao arrependimento antes do fim definitivo. A mulher vestida de sol e o dragão vermelho. Apocalipse 12. João vê um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela está grávida e prestes a dar à luz. Este símbolo representa Israel, o povo de Deus, e também a igreja como portadora da promessa messiânica. Em contraste, aparece outro sinal, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e com uma cauda que arrasta a terça parte das estrelas do céu. O dragão representa Satanás, o inimigo de Deus, que busca devorar o filho da mulher assim que nascer. Mas o filho, um varão que governará todas as nações, é arrebatado para Deus e seu trono. A mulher foge para o deserto, onde Deus prepara um lugar para protegê-la. Segue-se uma batalha no céu entre Miguel e seus anjos contra o dragão. Satanás é derrotado e lançado para a terra, cheio de fúria, pois sabe que seu tempo é curto. Ele persegue a mulher, mas ela é socorrida por Deus. Então o dragão volta sua fúria contra os restantes da descendência da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esta passagem revela a guerra espiritual invisível que acontece por trás dos eventos terrenos. Mostra o cuidado de Deus com seu povo e a certeza de que, mesmo diante da perseguição e do mal, a vitória pertence ao Senhor e aos que permanecem fiéis a Ele. A besta que sobe do mar. Apocalipse 13. João vê surgir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, semelhante a um leopardo, com pés como de urso e boca de leão. Ela recebe poder do dragão, Satanás, e torna-se um instrumento de dominação mundial. Essa besta representa um sistema político-religioso que se opõe a Deus, com autoridade para governar e perseguir os santos por 42 meses. Uma de suas cabeças parece mortalmente ferida, mas é curada, causando admiração e adoração por parte do mundo. As pessoas dizem: quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Essa adoração revela o engano das nações, que se deixam levar pelo poder aparente da besta, esquecendo-se do Deus verdadeiro. A besta blasfema contra Deus, contra seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Ela também faz guerra contra os santos e os vence, permitindo que todas as tribos, línguas e nações a sigam, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas não é só uma besta que João vê. Surge também uma segunda besta que sobe da terra com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas que fala como dragão. Ela exerce a autoridade da primeira besta, promovendo adoração a ela e realizando sinais milagrosos, como fazer descer fogo do céu. Essa segunda besta representa o falso profeta, um líder religioso que conduz o mundo à idolatria do sistema anticristão. Ela convence as pessoas a fazerem uma imagem da primeira besta e até dá fôlego a essa imagem para que fale. Quem não adorar a imagem será morto. Além disso, ela faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa. O número da besta, 666. Este capítulo é um alerta poderoso sobre o engano, a idolatria moderna e a perseguição espiritual. Mostra que, embora o mal pareça vencer, há um remanescente fiel que resiste e aguarda a vitória definitiva de Cristo. O canto dos 144.000 no Monte Sião, Apocalipse 14. Em contraste com o domínio da besta, João tem outra visão. O Cordeiro está em pé sobre o Monte Sião, e com ele estão os 144.000 que têm o nome dele e o nome do Pai escritos em suas testas. Estes são os que não se contaminaram com idolatria e se mantiveram fiéis ao Cordeiro. Eles seguem a Jesus por onde quer que ele vá. São chamados primícias para Deus e para o Cordeiro,
e em suas bocas não se achou mentira. São irrepreensíveis. Um som poderoso é ouvido do céu, como de muitas águas e trovões. E eles cantam um cântico novo diante do trono, que só eles podem aprender. Esse momento revela que há um povo santo, separado para Deus, mesmo em meio à grande tribulação, e que a fidelidade é recompensada com proximidade e louvor eterno ao Senhor. Logo em seguida, 3 anjos voam pelo céu com mensagens poderosas. O primeiro proclama o evangelho eterno a todas as nações, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. O segundo anuncia a queda de Babilônia, a grande cidade da corrupção. E o terceiro adverte sobre o juízo daqueles que adoram a besta e recebem sua marca. A mensagem é clara: há 2 caminhos, o da fidelidade ao Cordeiro, ou o da submissão ao sistema do mundo. Depois disso, João vê uma visão gloriosa da colheita final. O Filho do Homem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada nas mãos, colhendo os justos da terra. Um outro anjo colhe os ímpios para o lagar da ira de Deus. Essa cena final mostra que o tempo do arrependimento tem um fim e que a justiça divina será plenamente estabelecida. O canto dos 144.000 é, portanto, um marco de esperança, santidade e vitória para todos que permanecem firmes até o fim. As 7 taças da ira, Apocalipse 16. As 7 taças da ira de Deus representam a fase final do juízo sobre a humanidade rebelde e o sistema do mundo que rejeita a Deus. João vê 7 anjos, cada um com uma taça repleta da justa ira divina. Quando a primeira taça é derramada, surgem úlceras malignas nos que receberam a marca da besta. A segunda transforma o mar em sangue, matando toda criatura viva nele. A terceira faz o mesmo com rios e fontes, tornando as águas inutilizáveis. O anjo das águas declara que Deus é justo, pois aqueles que derramaram o sangue dos santos agora recebem sangue para beber como castigo. A quarta taça atinge o sol, que queima os homens com fogo intenso. Mas mesmo assim, eles não se arrependem, blasfemam contra o nome de Deus. A quinta taça atinge o trono da besta, mergulhando seu reino em trevas e agonia. Mas ainda assim, a humanidade persiste em sua rebeldia. A sexta taça seca o rio Eufrates, preparando o caminho para os reis do Oriente e a batalha do Armagedom. Espíritos impuros semelhantes a rãs saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta, reunindo os reis da terra para a guerra contra Deus. Nesse cenário de crescente tensão, o mundo se prepara para o confronto final. A sétima e última taça é o clímax do juízo, marcada por um terremoto jamais visto, que destrói cidades, derruba montanhas e quebra ilhas. Do céu caem pedras de granizo enormes, e mais uma vez os homens blasfemam por causa da intensidade da praga. Essa sequência mostra que, embora Deus seja longânimo e paciente, chega o momento do acerto de contas. As taças revelam um juízo definitivo, onde o arrependimento já não é mais oferecido, mas apenas justiça sobre os que rejeitaram persistentemente o amor e a salvação de Cristo. A ceia das bodas do Cordeiro, Apocalipse 19:1-10. Após o juízo sobre a Babilônia e a queda da besta, João ouve no céu uma grande voz de multidões proclamando: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. É um louvor retumbante que celebra a justiça divina finalmente manifestada. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostram e adoram a Deus, que está assentado no trono. Uma voz sai do trono, convocando todos os servos do Senhor, grandes e pequenos, para louvarem o nome do Senhor. Em seguida, João contempla um momento de extrema beleza, a preparação para as bodas do Cordeiro. A igreja, simbolizada como a noiva, se apresenta vestida de linho fino, resplandecente e puro, as obras justas dos santos. O anjo declara:
Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, mostrando a alegria e o privilégio dos que fazem parte do reino. A ceia das bodas é o encontro triunfante entre Cristo e sua igreja, um evento eterno de comunhão, amor e celebração. É a resposta celestial ao sofrimento terreno, a recompensa por cada lágrima, perseguição e fidelidade. Jesus, o Cordeiro que foi morto, agora é exaltado como noivo que recebe sua noiva glorificada. Não há mais separação, pecado ou dor. O anjo adverte João a não adorá-lo, mas somente a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Este momento revela que todo o plano da redenção estava direcionado para este casamento eterno, a união perfeita entre o Salvador e os redimidos. A ceia das bodas do Cordeiro é o ápice da esperança cristã, um convite divino para fazer parte da eternidade ao lado do Rei. O cavaleiro branco e os exércitos celestiais. Apocalipse 19, 11 e 21. João vê o céu aberto e surge um cavalo branco. Aquele que o monta se chama Fiel e Verdadeiro e julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é o Verbo de Deus. Atrás dele seguem os exércitos celestiais montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele pisa o lagar do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o momento da batalha final contra o mal. Um anjo convida todas as aves a se reunirem para a grande ceia de Deus. Não mais uma festa de bênçãos, mas o banquete do juízo. A besta, os reis da terra e seus exércitos se reúnem para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. Mas não há confronto prolongado. A besta é presa junto com o falso profeta, e ambos são lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O restante dos inimigos é derrotado pela espada que sai da boca do cavaleiro. A vitória de Cristo é absoluta, clara e sem sombra de dúvida. Este não é um Jesus frágil, mas o Senhor dos Exércitos, o Rei vitorioso que vem reinar. Essa cena nos dá a certeza de que o mal tem data marcada para seu fim e que a justiça de Deus será plenamente estabelecida. O Cristo glorificado é a esperança da igreja e o terror dos ímpios. O milênio. Apocalipse 21, 6. João vê um anjo descendo do céu com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prende o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, por 1000 anos. Esse aprisionamento representa o encerramento temporário do poder maligno, impossibilitando-o de enganar as nações durante esse período. Satanás é lançado no abismo, que é selado para que ele não tenha influência até que os 1000 anos se completem. Nesse tempo, os que morreram por causa do testemunho de Jesus e por não adorarem a besta ou sua imagem, ressuscitam para reinar com Cristo. É a primeira ressurreição, uma bênção reservada aos justos, aos fiéis que não cederam à pressão do mundo. Eles vivem e reinam com Cristo por 1000 anos, como sacerdotes de Deus, num reino de paz e justiça jamais visto na terra. Este período milenar é um tempo em que a glória do reino de Deus se manifesta de maneira visível e concreta. É a concretização da promessa feita aos que perseveraram até o fim. Sem a presença do inimigo para enganar, as nações vivem sob o governo justo de Cristo. E a terra experimenta uma restauração parcial, como um prelúdio da eternidade. A fidelidade dos mártires é agora exaltada publicamente, e o mundo vê claramente a diferença entre servir a Deus e servir ao pecado. O milênio é também um tempo de aprendizado e preparação para o juízo final, onde a soberania de Deus será estabelecida por completo.
Aqueles que participam da primeira ressurreição são bem-aventurados. Sobre eles, a segunda morte não tem poder. Este é o tempo em que a luz vence completamente as trevas e a justiça reina com vara de ferro, conduzindo toda a criação ao desfecho glorioso. O juízo final. Apocalipse 20:7-15. Passados os 1000 anos, Satanás é solto por um breve tempo. Mesmo após o reinado de paz de Cristo, ele ainda consegue enganar as nações, reunindo Gog e Magog para um último levante contra os santos e a cidade amada. Uma multidão inumerável se junta a ele, cercando o povo de Deus, mas então fogo desce do céu e os consome. O diabo é lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. Ali será atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos. Em seguida, João vê um grande trono branco e aquele que está assentado nele. A terra e o céu fogem da sua presença, e nenhum lugar se acha para eles. É o cenário solene do julgamento final, um momento que nenhum ser humano poderá evitar. Os mortos, grandes e pequenos, estão diante de Deus, e livros são abertos, inclusive o livro da vida. Cada pessoa é julgada segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros. O mar devolve os mortos que nele estavam. A morte e o inferno também entregam os seus mortos. Após o julgamento, a morte e o inferno são lançados no lago de fogo. Este é a segunda morte. E todos aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida também são lançados ali. O juízo final não é apenas uma cena de condenação, mas de justiça plena. Deus recompensará os fiéis e punirá os rebeldes. Aqui se encerra o tempo e se inicia a eternidade. Cada vida será confrontada com a verdade absoluta e nada escapará aos olhos do juiz justo. É um chamado solene ao arrependimento hoje, pois amanhã, diante do trono, não haverá mais tempo. Apenas eternidade. Novos céus e nova terra. Apocalipse 21:1-5. João contempla uma visão gloriosa, um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. Esta é a restauração total da criação, onde o pecado, a dor e a morte foram definitivamente eliminados. A antiga ordem das coisas já não tem mais lugar. Agora, tudo se faz novo. O apóstolo vê a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu, preparada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Deus mesmo declara que fará morada entre os homens. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Tudo isso passou. Eis que o trono celestial ecoa a voz do Senhor. Eis que faço novas todas as coisas. É o início de uma nova era, onde o próprio Deus habita com o seu povo. Este momento marca a realização de todas as promessas divinas. A criação não é apenas restaurada, ela é recriada. A presença de Deus entre os homens, de forma plena e permanente, é o maior dos dons. Já não há mais separação, porque o pecado foi completamente vencido. O céu e a terra agora estão unidos em perfeita harmonia. O sofrimento de gerações inteiras é finalmente redimido. É um convite para o consolo eterno, onde cada lágrima que caiu será lembrada como parte do processo que conduziu à glória. O novo céu e a nova terra não são apenas lugares, são expressões do coração de Deus, onde reina o amor, a paz e a verdade. E João nos convida a contemplar essa realidade com fé e esperança viva. A Nova Jerusalém, Apocalipse 21:6-27. A Nova Jerusalém é descrita com detalhes de beleza indescritível, como uma joia preciosa, reluzente como jaspe cristalino. A cidade tem grandes e altas muralhas, com 12 portas, cada uma com o nome das 12 tribos de Israel, guardadas por anjos. Os fundamentos da muralha trazem os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro e são adornados com pedras preciosas de múltiplas cores. A cidade é perfeitamente simétrica, um cubo de ouro puro, tão claro quanto vidro.
Não há templo ali, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não há sol nem lua, pois a luz divina resplandece de forma contínua e gloriosa. As nações caminham à sua luz, e os reis da terra lhe trazem glória. As portas da cidade jamais se fecharão, pois ali não haverá noite. É um lugar de pureza extrema. Nada impuro, mentiroso ou contaminado entrará nela. Apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A Nova Jerusalém é o lar eterno dos remidos, um lugar de comunhão perfeita com Deus. Suas ruas de ouro, seu rio de água viva, sua árvore da vida, tudo aponta para um ambiente de plenitude e satisfação em Deus. A cidade é mais que um local. É o símbolo da união eterna entre o Criador e a criação, onde tudo foi restaurado e glorificado. Este é o destino final de todos os que perseveram na fé. Uma pátria celestial, onde não haverá mais separação, apenas adoração e vida eterna. A eternidade com Deus. Apocalipse 22, 1, 21. João vê o rio da água da vida, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade e de ambos os lados do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutos, um por mês, e cujas folhas servem para a cura das nações. Ali não haverá mais maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão. Eles verão o seu rosto, e isso será a maior bênção da eternidade. O nome de Deus estará em suas testas, e já não haverá noite, nem necessidade de lâmpada ou de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Eles reinarão para todo o sempre. É o clímax da revelação, uma comunhão eterna e inquebrável com o Criador. O livro se encerra com uma exortação e uma promessa. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. João é advertido a não selar as palavras da profecia, pois o tempo está próximo. A mensagem é urgente. Os justos devem continuar em sua justiça e os santos em sua santidade. Jesus afirma 3 vezes que vem logo, e oferece o dom da água da vida a todos os que têm sede. O Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve diga, vem. É o clamor da igreja, ansiando pelo retorno do Senhor. A eternidade com Deus será o cumprimento absoluto de toda esperança e fé que sustentaram os fiéis ao longo da história. É o ponto final de toda dor e o início de uma alegria que jamais terá fim. A Bíblia se encerra com uma súplica e uma certeza. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. A promessa da presença de Deus. Em meio às visões gloriosas do fim dos tempos, uma verdade resplandece como luz eterna, a promessa da presença de Deus. Desde o início da criação, o desejo divino sempre foi habitar com o ser humano. No Éden, o Senhor aminhava entre os homens. No deserto, ele habitava na tenda do tabernáculo. No templo, sua glória enchia o lugar santo. E em Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, no desfecho da revelação, a promessa se cumpre plenamente. Deus faz morada com os homens para sempre. Não há mais véus, distâncias ou mediações. O Criador está no meio de seu povo, face a face, eternamente presente. A voz do trono declara com autoridade e ternura: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Essa é a maior dádiva da eternidade. Não os portões de pérola, nem as ruas de ouro, nem o brilho da cidade santa, mas a presença viva e constante do próprio Deus. Ele enxugará toda lágrima, consolará todo o coração e será a fonte de toda luz, alegria e paz. A presença de Deus será o sustento da alma por toda a eternidade. Não haverá mais noite, nem templo,
nem sol, pois Deus será tudo em todos. O anseio mais profundo da humanidade, muitas vezes traduzido em lágrimas e clamor, será enfim plenamente atendido. E esse encontro eterno será o começo de uma vida gloriosa que jamais terá fim. A exortação final. O livro do Apocalipse termina com um chamado solene, uma exortação direta e cheia de urgência. Após revelar juízos, vitórias, glórias e promessas, o Espírito de Deus dirige-se ao coração do leitor. Eis que venho sem demora. É a voz do próprio Cristo repetida como um sino sagrado. Ele vem, não é uma vinda incerta ou simbólica, mas uma promessa viva, real e iminente. Por isso, João registra um último apelo: que aqueles que ouvem respondam com fé e esperança. Vem, o Espírito e a noiva, em uníssono, clamam pela volta de Jesus. E a igreja, ao longo das gerações, ecoa esse clamor com ardente expectativa. Mas essa exortação também é um convite à vigilância e à fidelidade. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A esperança da volta de Cristo não deve gerar apenas expectativa, mas transformação. Quem lê deve viver, quem ouve deve praticar, quem espera deve andar em santidade. As advertências são claras: nada deve ser acrescentado ou tirado deste livro, e os justos devem permanecer justos, os santos devem se manter santos. A verdade foi revelada. Agora cabe ao homem decidir se caminhará com o Cordeiro ou seguirá o curso deste mundo. O tempo está próximo, a eternidade bate à porta, e João encerra com a prece que deve estar nos lábios de todos os fiéis. Ora, vem, Senhor Jesus. Que a graça daquele que é, que era e que há de vir esteja com todos. Amém. Ao concluir esta poderosa revelação, somos confrontados com a eternidade. O Apocalipse não é apenas sobre o fim do mundo, mas sobre o começo de uma nova realidade, onde o mal não tem mais lugar, onde a dor já não existe e onde a glória de Deus ilumina tudo. Vimos a justiça triunfar, o Cordeiro vencer, o céu se abrir e a promessa se cumprir. Tudo o que era sombra torna-se luz. Tudo o que era lágrima transforma-se em alegria eterna. Mas essa visão gloriosa também é um chamado urgente. A voz do Senhor ecoa: eis que venho sem demora. Cada geração que lê essas palavras é chamada a decidir de que lado estará. O Apocalipse revela que não há meio termo. Ou caminhamos com o Cordeiro, ou nos perdemos com o mundo. E aquele que ouve essa mensagem deve dizer: vem, Senhor Jesus. Este é o clamor da noiva, é o anseio da criação, é a esperança dos que perseveram na fé. Que esta jornada por meio da profecia te desperte, te transforme e te prepare. Que os olhos do teu coração sejam abertos para ver além do caos presente e enxergar o reino que está por vir. Que você escolha caminhar com aquele que é digno, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ora, vem, Senhor Jesus, e que a sua graça esteja sobre todos. Amém.